Imaginem um mundo governado por gigantes, criaturas tão grandes e poderosas que dominavam todos os cantos do planeta. Não humanos, mas criaturas muito maiores e mais estranhas. Esses seres magníficos eram os dinossauros, e por mais de 180 milhões de anos, eles dominaram a Terra. Eles evoluíram e se adaptaram a um mundo em constante mudança. Eles prosperaram em selvas exuberantes, nadaram em oceanos vastos e se espalharam por todos os continentes, e voaram pelos céus pré-históricos. Então, de repente, eles desapareceram. Seu desaparecimento é um dos maiores mistérios da história da Terra. Como poderiam essas criaturas poderosas simplesmente desaparecer? O que poderia ter exterminado essas criaturas poderosas que governaram por tanto tempo? Durante séculos, as pessoas só puderam especular. Alguns imaginaram dilúvios gigantescos ou catástrofes bíblicas. Alguns imaginaram dilúvios gigantescos ou catástrofes bíblicas. Outros pensaram que talvez os dinossauros simplesmente não conseguiram se adaptar a um mundo em mudança. Outros pensaram que talvez os dinossauros simplesmente não conseguiram se adaptar a um mundo em mudança. Mas a verdade, como os cientistas descobririam mais tarde, era muito mais dramática. Mas a verdade, como os cientistas descobririam mais tarde, era muito mais dramática. Era uma história escrita em pedra e fogo. Era uma história escrita em pedra e fogo. Um evento cataclísmico que remodelou a vida na Terra para sempre. Um evento cataclísmico que remodelou a vida na Terra para sempre. E assim, o reinado dos dinossauros chegou a um fim abrupto e misterioso. Para entender a extinção, precisamos voltar no tempo. Imaginem a Era Mesozoica, uma época em que os dinossauros eram os reis e rainhas indiscutíveis do planeta. Esta era durou milhões de anos, e os dinossauros vieram em todas as formas e tamanhos. Havia saurópodes de pescoço comprido que pastavam nas copas das árvores, predadores temíveis como o Tiranossauro Rex, e dinossauros menores e emplumados que voavam pelo mato. A Terra era o seu reino, e eles prosperaram em seus diversos ambientes. Há cerca de 66 milhões de anos, um asteroide do tamanho de uma montanha, com cerca de 10 quilômetros de largura, viajou em direção à Terra a uma velocidade incrível. Ele se chocou com o que hoje é a Península de Yucatán, no México, com uma força inimaginável. O impacto desencadeou uma reação em cadeia cataclísmica, transformando o planeta instantaneamente. Imaginem uma explosão milhões de vezes mais forte do que qualquer bomba atômica já criada. O impacto abriu uma cratera gigantesca, com mais de 160 quilômetros de largura e 32 quilômetros de profundidade. As ondas de choque se espalharam pelo globo, provocando terremotos e erupções vulcânicas em uma escala sem precedentes. Mas o pior ainda estava por vir. Imediatamente após o impacto, o céu ficou vermelho fogo quando trilhões de toneladas de rocha vaporizada foram lançadas na atmosfera. Esses detritos derretidos caíram sobre a Terra, provocando incêndios florestais colossais que se alastraram pelos continentes. O ar ficou denso com fuligem e cinzas, bloqueando o Sol e mergulhando o planeta em um estado de escuridão perpétua. Este inverno de impacto, como os cientistas o chamam, duraria anos. As temperaturas despencaram e os ecossistemas antes vibrantes começaram a entrar em colapso. Sem a luz solar, as plantas murcharam e morreram, destruindo a cadeia alimentar. Os dinossauros, já cambaleando com o impacto inicial, agora enfrentavam uma morte lenta e agonizante em um mundo que não era mais hospitaleiro. Haveria outros assassinos? O impacto do asteroide é amplamente aceito como a principal causa da extinção dos dinossauros. Este evento catastrófico mudou o curso da história da Terra de maneira irreversível. No entanto, os cientistas também apontam para outros fatores que contribuíram.
Pesquisas recentes sugerem que a extinção foi um processo mais complexo do que se pensava anteriormente. Um desses fatores foi a intensa atividade vulcânica na região das Deccan Traps, no que hoje é a Índia. Esta região foi palco de algumas das maiores erupções vulcânicas da história. Essas erupções lançaram quantidades massivas de lava e gases de efeito estufa na atmosfera, perturbando ainda mais o clima da Terra. A liberação de dióxido de enxofre e dióxido de carbono teve efeitos devastadores. Embora as erupções das Deccan Traps provavelmente tenham começado antes do impacto do asteroide, seu momento coincidiu com o evento de extinção. A sincronia desses eventos foi crucial. É possível que essas erupções tenham enfraquecido os ecossistemas da Terra, tornando-os mais suscetíveis aos efeitos devastadores do asteroide. A combinação de fatores criou um ambiente inóspito. A combinação desses eventos provou ser um golpe duplo mortal para os dinossauros. A Terra nunca mais seria a mesma após essa série de catástrofes. Gap 3. A vida encontra um caminho. Embora o evento de extinção tenha sido catastrófico para os dinossauros, não foi o fim para toda a vida na Terra. Nos remanescentes sombrios do mundo pré-histórico, algumas criaturas resilientes conseguiram sobreviver. Esses sobreviventes eram, em sua maioria, animais pequenos e adaptáveis, como mamíferos e pássaros. Eles foram capazes de resistir ao cataclismo cavando tocas no subsolo, buscando abrigo em cavernas ou se alimentando de insetos e matéria em decomposição. Eles não eram os animais dominantes de sua época, mas possuíam uma vantagem fundamental: resiliência. Seu tamanho pequeno e adaptabilidade permitiram que sobrevivessem em um mundo onde animais maiores não conseguiram. Após a extinção, esses sobreviventes herdaram um mundo vazio de seus antigos governantes. A ascensão dos peludos e emplumados. Com a extinção dos dinossauros, um capítulo totalmente novo na história da Terra começou. Foi uma época de mudanças e diversificação dramáticas, à medida que as espécies sobreviventes evoluíram para preencher os nichos ecológicos vagos. Os mamíferos, antes relegados às sombras, floresceram e se diversificaram, eventualmente evoluindo para a grande variedade de criaturas que vemos hoje, incluindo nós, humanos. As aves, descendentes diretos dos dinossauros aviários, também experimentaram uma radiação notável. Eles tomaram os céus, preenchendo o vazio deixado pela extinção dos pterossauros. O evento de extinção, embora devastador, abriu caminho para a ascensão de mamíferos e aves, moldando o mundo que conhecemos hoje. Ecos da extinção. A extinção dos dinossauros é um lembrete severo do poder da natureza e da fragilidade da vida. Isso nos mostra que mesmo as espécies mais dominantes podem ser exterminadas em um instante geológico. A cratera de impacto em Yucatán, agora enterrada sob camadas de sedimentos, serve como um testemunho silencioso deste evento. Mas a história da extinção dos dinossauros não é apenas sobre morte e destruição. É também uma história de resiliência, adaptação e o poder duradouro da vida. Das cinzas de uma catástrofe global, surgiram novos ecossistemas, mais diversos e vibrantes do que antes. O que podemos aprender? A extinção dos dinossauros oferece lições valiosas para nós hoje. Ao observarmos os fósseis e estudarmos os eventos que levaram ao seu desaparecimento, podemos entender melhor os fatores que influenciam a vida na Terra. Ela destaca a interconexão de todos os seres vivos e a importância de proteger nosso planeta. Cada espécie, grande ou pequena, desempenha um papel crucial no equilíbrio do nosso ecossistema. Ela nos lembra que não estamos imunes às forças da natureza e que nossas ações têm consequências. Desastres naturais e atividades humanas, como desmatamento e poluição, podem ter impactos devastadores. À medida que lutamos contra os desafios das mudanças climáticas e da perda de biodiversidade,
Entender o passado pode nos ajudar a navegar no futuro. A história dos dinossauros serve como um alerta e uma fonte de conhecimento. Ao estudar o evento de extinção, podemos obter insights sobre como os ecossistemas respondem a mudanças ambientais rápidas e como a vida se adapta e evolui em face da adversidade. Isso nos dá esperança e estratégias para enfrentar nossos próprios desafios. Os dinossauros podem ter desaparecido, mas sua história continua a ressoar, lembrando-nos do poder e da fragilidade da vida na Terra. Através de suas histórias, somos inspirados a proteger e valorizar nosso próprio mundo.